que começou a estudar a relação do Zika vírus com a microcefalia. Logo que ela começou os estudos dela, ela estava cuidando de uma menina grávida, que ela sabia que assim que o neném nascesse, ele morreria, porque ele já estava muito comprometido. Mas como dizer isso para uma mãe, né, de 23 anos, olha, o seu neném assim que nascer vai morrer. Então, e muito importante para ela seria que os órgãos do neném fossem doados para estudo, né? Para que ela continuasse nessa, porque ela tinha uma suspeita e ela precisava continuar esses estudos para ver essa relação do Zika com a microcefalia. E aí o neném nasceu e, como era previsto, ele logo desencarnou. E a avó do neném, ainda no hospital, falou, olha, vamos fazer logo o sepultamento para acabar com esse sofrimento, né, para diminuir esse sofrimento. E a mãe do neném falou, não, o meu filho tinha uma missão e eu vou fazer a missão desse meu filho. Chamou a doutora e falou, eu quero doar todos os órgãos do meu filho para estudo, para que outras mães não passem pelo que eu estou passando e que outras crianças tenham a chance que meu filho não teve. E assim foi feito, ela doou e os estudos continuaram. Bem, essa mãe fez brilhar a luz dela, né? Ela foi luz. A médica foi luz. O pai do menino, alguns dias depois, relatou para a médica que ele teve um sonho que ele achou muito estranho. Ele sonhou com o filho, já então adulto, num tribunal. Ele era o réu, ele era o acusado, e tinham muitos acusadores em volta dele, todos muito ferozes em cima dele. Mas mesmo assim, o juiz o absolveu. O juiz disse para ele que ele tinha cumprido o papel dele, tinha cumprido a sentença, então que ele seria absolvido. E essa médica, como ela é espírita, ela rapidamente interpretou esse sonho. O rapaz, né, já adulto, era esse espírito, que também foi luz. Por quê? Nessa transição planetária que nós estamos vivendo, existe muita necessidade da encarnação. Existe uma fila enorme de espíritos precisando encarnar, precisando estar aqui. E ele abriu mão da própria encarnação, porque a gente sabe que ninguém veio aqui a passeio, a gente veio para cumprir a nossa sentença, para passar por nossas provações, aprender e voltar. E ele abriu mão dessa encarnação para que o corpo dele fosse usado em estudo. Ou seja, ele foi luz. Então, nessa história, a médica, a mãe, esse espírito, todos fizeram brilhar a sua luz em favor do próximo, né? E como a gente falou que algumas pessoas, elas escolhem viver no pessimismo, viver na tristeza, viver se vitimando, essas pessoas, ela tem a luz, porque todos temos, ela tem a capacidade de fazer brilhar a própria luz e não faz por livre escolha. Então, o nosso sofrimento, nós colocamos ele na treva ou saímos dela para a luz de acordo com a nossa vontade. Jesus, quando diz que brilhe a vossa luz, ele, além de falar para que os discípulos propagassem os milagres que acontecessem, as ações que foram feitas, os ensinamentos, porque o bem, ele é muito tímido, ele precisa ser propagado para que ele seja conhecido, porque ele é mais, o mal, ele é sempre mais corajoso, né? Exibido. O mal é sempre mais exibido. O bem, ele é mais tímido. Então, Jesus queria que nós, além da caridade, com fazer brilhar a nossa luz, ele queria que nós também
máximos de tudo que a gente aprende enquanto cristãos. Porque é como a história dos dois amigos que trabalhavam juntos e um conhecia a doutrina espírita, um conhecia a vida após a morte do corpo físico e o outro não procurou saber de nada. Passou na inércia. E quando os dois desencarnaram, se ouvia aquele que não procurou saber de nada, falou: ah, mas se eu soubesse que era assim, ah, mas se tivessem me falado. Quer dizer, nem ele procurou saber e nem o amigo procurou mostrar aquilo que também já tinha aprendido. Então, nesse ensinamento de Jesus, além da caridade, Jesus quer que a gente passe para o outro, que a gente seja luz para o outro, passando aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que já chegou ao nosso conhecimento. Porque, de fato, hoje, nós não podemos pretextar desconhecimento ou falta de conhecimento. Porque, pelo menos, há pouco mais de 2000 anos, nós já recebemos os exemplos e os ensinamentos. Então, ninguém pode dizer que não tem conhecimento. Porque nós já vivemos antes de Jesus, talvez tenhamos vivido na época de Jesus e estamos vivendo depois de Jesus. Então, principalmente depois de Jesus, nós já temos os ensinamentos e os exemplos. E ninguém pode, então, dizer que errou por falta de conhecimento. E o que Jesus quer também é que quando se faça a caridade, se tenha muito cuidado para que nós não sejamos, para que a gente não se coloque na condição de protagonistas. Nós temos que fazer a caridade pela caridade. E aí eu escutei a história do presidente de um centro espírita, dizendo que um dia bateram a porta do centro dele, bateu um rapaz novo ainda, com a chave de um carro na mão, pedindo uma cesta básica. E aí ele achou estranho, né? Porque aquele nosso velho costume de julgar, né? Ué, ele tem uma chave, então ele tem carro. Tá pedindo uma cesta básica, deve ser um aproveitador, né? É a primeira coisa que se pensa. Porque no centro espírita, a maioria, eu acredito que todos os centros, tenham o atendimento às famílias necessitadas, que recebem as cestas. Mas para esse trabalho é feito uma pesquisa para saber se a família de fato precisa. E esse presidente estava falando que ele nem concorda muito com isso. Porque quando Jesus mandou distribuir o pão, não mandou distribuir somente para aquele que ouviu o sermão ou para aquele que de fato estivesse precisado. Mandou distribuir para quem o quisesse. Então assim tem que ser a caridade. Nós não temos que julgar, nós temos que fazer por todos indiscriminadamente. E esse rapaz, quando pediu a cesta, ele falou: olha, eu não sou necessitado. Eu estou necessitado, mas eu não sou um necessitado. Eu sou trabalhador, mas eu estou há 6 meses parado, eu sou autônomo, mas eu não tenho INSS, portanto eu não estou recebendo nada. Eu caí, eu sou pintor de paredes, eu estou há 6 meses parado. E eu realmente estou precisando muito dessa cesta básica, eu tenho 2 filhos, nós estamos passando necessidade e daqui a poucos dias é o Natal. E eu falei para os meus filhos que eles ficassem tranquilos, porque eu estava saindo para ir a um supermercado e que eu voltaria com as compras. E eu prometo que se o senhor me der a cesta, eu vou trazer de volta depois, eu vou voltar a trabalhar e vou devolver. E ele conta que de fato não tinha nada no centro para doar. Mas ele ligou para uma senhora que sempre ajudava e ela falou: diga a ele que espere, que eu vou chegar aí. E de fato ela chegou com várias bolsinhas de supermercado, porque o presidente do centro contou que ele falou aos filhos que ele ia ao supermercado. Então ela teve a delicadeza, né, o bom senso até, a caridade realmente, de colocar em cestas básicas para que ele tivesse a dignidade de chegar em casa com as bolsas e os filhos achassem que de fato ele estava vindo do supermercado. Bem,
Passaram-se alguns meses, ele voltou, doou a cesta básica novamente para casa, né, para casa passar para outra pessoa que precisasse, ofereceu-se de fazer aquele trabalho, de pintar a casa, sem cobrar a mão de obra, pintou a casa, o centro fez questão de pagar, apesar de que ele não queria aceitar, mas enfim, o que esse presidente fala é o quanto cuidado a gente tem que ter na hora de julgar, porque ele realmente não era um necessitado, mas ele estava necessitado. Como todos nós, em algum momento da vida, a gente pode não estar precisando de uma cesta básica, mas a gente precisa de tantas outras coisas, né? A gente precisa tanto da caridade do outro, que a gente tem que ter cuidado para não julgar, porque como eu venho falando já há 4 semanas seguidas, né? Do cuidado que a gente tem que ter em julgar. Então Jesus, com essa passagem, além de querer que a gente faça a caridade, que a gente divulgue o que a gente aprendeu, ele quer que a gente tenha também, que a gente faça essa luz brilhar em nosso favor. Porque a gente ouve muito falar da caridade ao próximo, mas é preciso que a gente também faça caridade para nós mesmos. Nós precisamos fazer brilhar a nossa luz também para nós, sendo que mais benevolentes conosco, nos julgando também menos, entendendo que nós estamos ainda em evolução, que nenhum de nós alcançou a perfeição, que vai custar muito ainda. Então que a gente erra, a gente pode errar ainda. O que a gente não pode é persistir no erro. O que a gente não pode é querer ficar na treva, é querer não se ajudar. Porque quem pode nos ajudar mais do que nós mesmos? Ninguém. Porque até Deus e Jesus respeitam o nosso livre-arbítrio. Então é preciso que nós também sejamos benevolentes conosco, que nós também nos amemos e que nós façamos a conexão, uma vez que a gente queira se ajudar, que a gente faça a conexão com Jesus do fundo do nosso coração, como a gente faz pelo nosso próximo, usando também o amor que tem dentro de nós, fazendo brilhar essa luz também para nós. E tem uma história para a gente terminar, que eu acho que eu já devo ter extrapolado no meu tempo. Perdão. Não, extrapolou. Não? Tá. Pode contar a história. Tá bom. Pode ir. Então, é a história de um rapaz que tinha um câncer. Um câncer muito sério, muito raro nos testículos, que quase sempre é fatal. Ele tinha, não sei se ele ainda está vivo, mas ele tinha 1,97 m e estava pesando 47 quilos. E como ele conhecia, ou seja, ele era só osso, né? Como ele conhecia Chico Xavier, ele foi até Chico para se despedir. Aí ele chegou em Chico e falou: Chico, como você está vendo aqui, eu já estou fazendo a minha passagem, eu já vou desencarnar. Então eu vim me despedir de você. Aí Chico disse para ele: ué, já vai desencarnar? Ele falou assim: você não tá vendo, Chico, como é que eu tô? Aí Chico falou para ele assim: ué, fala para Jesus que não vai não. Aí ele falou: como assim, Chico? Fala: Jesus, não vou agora não tem que aprender umas coisas ainda, pode me deixar aqui que eu aprendo. Chico falou para ele, né? Aí ele não querendo contestar, né, Chico, né, porque Chico sabia tudo, né? Ele falou: bem, se Chico falou, tá falado, né? Voltou para casa, falou: Jesus, não quero ir agora não. Eu sei que o médico só me deu 3 meses, que a minha situação é crítica, mas eu não quero ir embora agora não. O senhor me fala aí o que eu tenho que aprender ainda, que eu vou aprender. E aí ele recebeu o telefonema de um amigo. Aí perguntou: e aí, como é que você tá, meu irmão? Ele daquele jeito, né, 47 quilos. Mal, né? O médico me deu 3 meses, ele falou assim: já que tu vai morrer mesmo, tu não quer tentar fazer uma cirurgia espiritual não? Aqueles amigos, né? Já que tu vai morrer mesmo, então tenta. Você não quer fazer uma cirurgia espiritual não? Tem um centro lá no Rio de Janeiro, que o rapaz era do Nordeste,
tem um centro lá no Rio de Janeiro, Frei Luiz, que faz cirurgias espirituais. Por que você não tenta? Ele falou, né, já que eu vou morrer mesmo, eu vou tentar, né? E aí ele marcou de ir, só que tinha que pegar número, né? Ele veio do Nordeste, ficou em Copacabana, se aprontou para ir. Quando ele chegou na rua para pegar o táxi, ele teve uma diarreia que ele se sujou todo. Tava com a calça clara, sujou tudo. Ele falou, meu Deus, eu preciso agora, Jesus, de uma providência efetiva. Porque não vai dar tempo de eu voltar e trocar de roupa. Aí ele falou, Jesus, eu preciso de uma providência efetiva. Nisso, uma mulher com carro parou e falou, moço, ele falou, é comigo mesmo? Ela deve estar maluca, né, Pedro? Na situação que eu tô, quem é que vai chamar, né? Aí ele falou, é comigo mesmo? É com o senhor mesmo, vem aqui. Olha, eu tô vindo da lavanderia e tenho aqui uma calça do meu marido que deve dar no senhor. O senhor veste. Ele rapidamente pegou a calça, foi no supermercado, comprou um lenço umedecido. E isso, gente, é verídico, essa história aconteceu mesmo. Ele foi ao banheiro, se limpou, vestiu a calça, correu, entrou no táxi, estava engarrafado. O taxista falou, não te preocupe, porque no Frei Luiz, conheço um atalho, nós vamos chegar lá. Chegou lá, já tinham distribuído todas as fichinhas. Ainda tinham 16 pessoas esperando. Ele falou, poxa vida, eu não tive de fato uma providência efetiva. Aí ele escutou uma senhora falando no telefone. Foi, agora. É mesmo, agora. Desligou o telefone, ela pegou a fichinha dela, deu pra ele e falou, moço, toma a minha fichinha porque eu tive um imprevisto, não vou poder fazer a cirurgia agora. A moça foi embora, ele entrou. E quando ele entrou, o médium fazendo a cirurgia, virou para ele e falou assim, e aí, meu amigo, a providência foi efetiva ou não foi? Poxa, ele se sujou, a moça tinha uma calça no carro, o taxista conhecia um atalho, a moça recebeu um telefonema, deu um número para ele. Por quê? Ele foi atendido por uma espiritualidade ainda superior àquela espiritualidade que estava fazendo o tratamento de cura essa que ele obteve, ele foi curado. Ele foi curado do câncer raro. Então nem aquela espiritualidade estava entendendo a providência efetiva que ele teve. Então que nós possamos ser luz na vida do outro e na nossa luz. E que tenhamos sempre essa conexão para que a gente tenha as providências efetivas, porque depende de nós. Muita paz para todos.